Olá, vamos falar agora sobre então os polos em um sistema dinâmico, analisando pelo espaço de estados. Como é que funciona os polos e como funciona essa representação? Os polos eles vão nos dar a função a característica de estabilização de um sistema. Então, no momento que eles estão no lado negativo do plano S, significa que um sistema ele tende à sua estabilidade. No momento que eles estão no lado positivo, ele tende à instabilidade. Então, por isso é tão importante descobrirmos os polos, e através da posição dos polos é que vamos fazer com que um sistema seja controlável. Ok? Como que nós vamos definir, então, os polos? A lembrar que quando a gente faz o cálculo da função de transferência, aparece essa equação aqui, ó, que o inverso de uma função, o inverso da matriz, dessa matriz, dessa operação em matriz, ela vai ser o quê? 1 sobre o determinante, tá? Vezes a matriz adjunta. Então isso significa o quê? Que significa que na função de transferência, quando aparece o denominador de cada um dos elementos, esse denominador é a equação característica do sistema dinâmico, e ele é o mesmo para todos os elementos. Então isso é uma característica. Isso implica o quê? Implica que para determinar os polos de um sistema dinâmico no espaço de estados, basta que a gente faça o determinante da matriz S vezes a identidade menos a matriz A e iguala isso a zero. As raízes dessa expressão serão os polos do meu sistema. Ok? Vamos ver isso através de um exemplo? Então notem aqui, ó, um sistema bastante esdrúxulo, com duas entradas, duas saídas, duas variáveis de estado. Aqui estão a matriz A, aqui está a matriz B, aqui está a matriz C, aqui a matriz D. E o que vai ser o polo? Os polos vão ser o determinante do S vezes a identidade menos a matriz A. E isso igualado a zero para ser retirado das raízes. Então, S vezes a identidade significa isso, né? Porque a identidade seria a diagonal principal igualada a 1. Então ficaria a diagonal principal igualada a S e os outros elementos tudo zerados, tá ok? Menos a matriz A, que aqui está, que corresponde àquela matriz que lá em cima. Então é o determinante dessa expressão igualado a zero. Então, fazendo essa subtração, e mais uma vez um lembrete, a gente sempre erra na parte mais fácil, e essa é a parte mais fácil. Então, S menos 7, vira S mais 7. Cuide dessas coisinhas, porque mudou um sinal, mudou tudo. Então, temos aqui a expressão, 0 menos 12 vira 12, 0 menos 1 vira menos 1, S menos 0 vira S. Isso igual a zero. Fazendo então o determinante, multiplica a diagonal principal, subtrai com a multiplicação da diagonal secundária. Então, S mais 7 vezes S, menos 1 vezes 12. Essa é a expressão. Chegamos então a esse polinômio. S ao quadrado mais 7S mais 12. Do qual surgem então os polos. Um polo em menos 2, em menos 3 e outro polo em menos 4. Então, esses são os polos desse sistema. Então, a gente pode perceber que naturalmente esse sistema ele é estável. Um segundo exemplo aqui, um circuito RLC alimentado por corrente. Aqui está a equação diferencial matricial no espaço de estados. Aqui estão as matrizes A, B, C e a matriz D ela é nula. Tá? Então, os polos vão ser o quê? O determinante do SI menos A, igualado a zero. Trazendo a matriz A para cá, fazendo o SI aqui, subtraindo, temos essa expressão. Fazendo o determinante, temos essa expressão. E chegamos a esse polinômio que me remete às raízes em menos 1 e menos 1000. Tá ok? Bom, mas a gente ainda não pode afirmar muita coisa sobre esse sistema, porque a gente ainda não tem os zeros. Pode ser que os zeros ele anule os polos, tá? Então, só para deixar claro isso. E a maneira com que a gente traz essas raízes desse polinômio, a gente utiliza aqui a fórmula de Bhaskara, tá ok? Então, fazendo um resumo aqui, ó, a gente já conhece a função de transferência, agora nós conhecemos os polos do sistema, tá? Que é o determinante de SI menos A igualado a zeros. As raízes desse polinômio serão os polos do meu sistema no espaço de estado, ok? Beleza? Até mais.